Conhecimento é poder. Já começou MDcast, o podcast da Modelo Design. Olá, estamos aqui com mais um MDcast. E hoje é um MDcast, eu diria especial, é um MDcast doce. Por quê? Porque hoje a gente vai falar um pouco sobre animes e mangás, que é o que a gente já fala normalmente, mas hoje a gente vai falar com o início, a gente vai falar literalmente com o início vivo disso. E eu vou apresentar para vocês os participantes desse programa. Fala, Jal. Bom, prazer estar aqui, conversar com todos vocês. Eu sou jornalista, cartunista, atualmente sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, mas o início da minha carreira foi trabalhado na colônia japonesa. Maravilha. Fala, Miranda. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Miranda, sou radialista há mais de 30 anos, moro no Rio de Janeiro, também sou formado em psicologia, crítico de cinema e atualmente também faço consultoria de conteúdo para alguns distribuidores aqui no Brasil. Mas a gente tem aqui mais duas pessoas, que é Emílio Catrufo, professor da escola, e Thiago Bastos, também professor da escola. Maravilha? Espero que gostem do programa e solta a vinheta. Shiryu, o verdadeiro caminho é desenvolver o seu próprio quadrinho, Shiryu. Eleve o seu cosmo e ultrapasse o ômega, Shiryu. E o Kuramada também. www.modelodesign.arte.br. Shiryu, Shiryu. Eu queria que você começasse falando, Miranda, por favor, o começo da sua carreira, até você se deparar com Cavaleiros do Zodíaco, porque o desenho estourou, o desenho explodiu, tudo bem, isso a gente já viu, mas como que ele estourou? O problema foi o seguinte, a TV Manchete, quando eu entrei, em 1991, ela estava muito bem, né? Era uma TV sólida, consolidada, ela vinha de um sucesso, né? Ela estava ainda colhendo os frutos do Pantanal, que foi o grande sucesso dela. Tinha no ar todos essas séries cultuadas, né, japonesas, os tokusatsu, Jasper, Giban, Jiraiya, Changeman, Flashman, Maskman, Giban, o Kamen Rider, o Black Kamen Rider, o Lion Man, né, tantas outras tokusatsu que criaram uma base de fãs. Então, quando você me fala assim, o que você acha que determinou o sucesso de Cavaleiro? Bom, alguns fatores são primordiais. Primeiro, esse fanbase nipônico, essa galera que já curtia produto japonês que existia na casa. Depois, Cavaleiros não ser um produto engessado, como chamamos em televisão. Ele é um produto para todos, porque ele fala de temas universais. Ele fala de mitologia grega, ele fala de símbolos astrológicos, o signo de todo dia, né? Que a gente vai ver qual é o nosso signo, está lá, só que defendido por um cavaleiro de ouro. Fala de atos heróicos, fala de amizade, fala de romance, comédia, terror. Ele tem todos os gêneros num só produto. Então ele acaba virando uma novelinha bem folhetinesca, né? Ele acaba falando a linguagem do povo de uma maneira muito simples e mostrando situações fantásticas. O que em outros animes ele fica um pouco mais engessado, aí sim, porque ele trata da cultura japonesa de uma maneira muito intensa, o que torna inacessível a muitas pessoas, de temas mais densos, o que muita gente se afasta. Então o Cavaleiro ele tem esses dois aspectos que proporcionou a ele a penetração maior num público de abrangência maior, né? Esse é o grande sucesso dele. Então, a partir disso, o que acontece? Você sai dos animes anteriores, que era Zillion, Patrulha Estelar, o D'Artagnan, que também era o Speed Racer, Fantomas, mais lá para trás, né? Que, claro, eles eram vistos como desenhos animados, mas não com uma cultura otaku atrás dela. Existiu fã? Sim, existiu fã. No Rio de Janeiro mesmo, existia uma casinha, uma loja, né? Que eles alugavam fitas VHS gravadas no Japão, que aqui em São Paulo com certeza também tem. Então tinha, né? E eles mesmo legendavam ou entregavam papel com a tradução que você ia cena 1, aí a pessoa lia, né, com a tradução no papel.
Então essa cultura, sim, existia. Mas acho que, como já disseram para mim uma vez que eu achei engraçado, existe um AC e DC, antes de Cavaleiro e depois de Cavaleiro. Porque com a popularização do anime, você abraçou um grupo maior. E esse grupo maior começou a fazer evento, começou as publicações, nossa, cara. As publicações simplesmente pegaram aquilo que já estava dando audiência e viralizaram, eles jogaram isso para tudo quanto é lugar. Eu me lembro dessas publicações, sim. Eu posso dizer que não só eu, mas a gente tem aqui mais duas pessoas que se lembram muito bem disso. Fala pra gente sobre isso. Sobre o que vocês se lembram dessas publicações e o pré-Cavaleiros. O que vocês acham? A televisão sempre foi uma mídia muito forte, ela passava informação e também tinha coisas no rádio, que eu lembro muito, músicas que compunham a ideia da animação. Tinha as revistas que, enquanto não estava passando um capítulo na televisão, você estava lendo, procurando mais, procurando saber qual que era a próxima temporada. Bendita Casa de Leão, já adiantando o assunto. Mas isso também dava tempo para mais especulações pelas revistas. Isso acho que também acabou gerando uma força maior. E fora, não dá para deixar de comentar sobre os bonecos, porque é lembrado até hoje aquela qualidade de produtos. Não existe brinquedos como tinha antigamente, e tinha uma sintonia da televisão, na propaganda, e a revista também puxava isso. Então é algo que você via toda hora, né, a todo momento, algo que tinha qualidade, que ensinavam as pessoas e que acabou gerando um público diferente, né, dessa parte de 97, geração 2000, o pessoal que ainda continua sustentando nostalgia, repassando para filhos, e assim vai indo, né? Acho que esse boom que teve na época, em conjunto, fez uma diferença muito grande para quem estava crescendo, né? Bom, complementando, né, o que o Thiago falou, que foi fundamental todas essas mídias convergindo num tema, né, foi apresentar outros produtos que aumentou aquele hype, né, coisa que hoje em dia é muito comum, mas como a gente não tinha informações como a gente tem hoje de uma maneira fácil, então a televisão, as revistas que a gente comprava, né, que traziam informações novas, elas foram fundamentais para a gente poder absorver os novos produtos que estavam para vir. A gente como jovens naquela época, como crianças, né, a gente estava sedento por novidades, por brinquedos, e tudo que era apresentado para a gente queria. Como o Thiago falou, no caso, os bonecos foi o frisson, né? A gente ficava desesperado, querendo os cavaleiros, né? A gente queria aqueles bonequinhos e tal, e não tinha. Então foi uma época assim muito marcante, assim, não tem como não lembrar. Você fechar os olhos e se ver criança de novo abrindo aquela caixinha da Bandai. Você tinha ideia disso, Miranda, na época? Quando foi que você teve o ponto que você olhou e falou, tá crescendo? Aqui estourou. Foi com um sorriso do licenciador, né? Foi a primeira vez que eu vi que a coisa estava dando certo, foi quando o cara entrou na minha sala, rindo daqui a aqui, dizendo: Miranda, eu pensei em vender 95 mil unidades, já vendi 485. E eu estendi a mão e falei: cadê meu boneco? Tô até hoje com a mão estendida, eu não recebi boneco de Eu ganhei um boneco desse cara, mas tudo bem, vamos lá. Na época você não tem um boneco? Eu não tenho um boneco, eu não ganhei um boneco desse cara. Nada. Por isso que ele ficou rico, né? Vamos entender um pouquinho de audiência para poder o pessoal se localizar. Na época, um ponto de audiência equivalia a 126 mil aparelhos ligados, né? Então a Manchete ela tinha uma audiência muito triste, porque aí já estamos em 93, 94, onde acontece a primeira grande crise da Manchete, as primeiras greves, a provável venda. Então a Manchete, os principais executivos saíram da empresa e quem estava lá dentro teve que assumir, que é quando eu assumo a divisão de cinema, né? O que você fazia um pouquinho antes de você ser catapultado para essa função? Aí você joga mais para trás a conversa, porque eu venho da TV local do Rio de Janeiro, TV Rio, onde lá eu fazia edição e era assistente de produção. Então eu saí da TV Rio, fui para a TV Manchete como assistente de produção na divisão de cinema, trabalhando no Cinemania, eu acho que vocês lembram do Cinemania, do Cunha, que ele era o diretor da divisão de cinema, e claro, trabalhando também como editor dessas séries, Jaspion, Divan, Jiraiya, Chainsaw Flashman, eu editava elas, quer dizer, o que é editar séries assim? É abrir um espaço de break quando a programação necessita.
Então, por exemplo, Jaspion hoje vai ter que ter 2 entradas, aí tinha que abrir 2 blocos, colocar o vai e vem, né, as vinhetinhas. Então você trabalhava aquilo ali, vai ter um bloco só, vai ter tal, vai ter que reduzir para tanto. Então aquelas séries para mim já eram coisas naturais, né? Eram os meus amigos de manhã cedo. Eu ligava o aparelho e começava aquele monstro saindo lá do Jaspion, né? Estou começando o meu dia. Entendeu? Então isso tudo já era uma coisa. Estou eu chegando, né, na sala com as minhas fitas que vem, passa o executivo na época, o andar quase todo vazio. Era uma época era como se fosse um navio afundando e todo mundo que podia salvar entrando para os botes e indo embora. E ele olha para mim e diz assim: Eduardo, olha só, você está capacitado, nós já conversamos, que a gente precisa de uma pessoa na visão de cinema, eu estou passando para você ela. Eu falei, como? Tá lá, vamos nessa. E eu lembro bem, né? Eu entro na sala, tá a pessoa que, coitado, achava que ia tomar conta da divisão de cinema. Eu digo assim: olha só, o seu fulano passou ali no corredor e disse que eu vou assumir a divisão de cinema. Aí o cara olhou para mim e falou assim: olha só, o papel tá aqui, a pasta tá ali e o arquivo tá ali, se vira. Eu falei, tá bom, né? Vamos fazer o quê? Segura que a pipa é sua. Segura que a pipa é sua. E TV é assim mesmo, né? TV é assim mesmo, não tem jeito. Então, a partir dali começou a luta, né? A batalha propriamente dita. Em cada setor da TV Manchete, teledramaturgia, jornalismo, divisão de cinema, todas tinham que fazer a sua parte para reverter uma questão de audiência. E a mim cabia fazer com filme, série, minissérie, desenho, né? Conseguimos um acordo legal com a Turner, uma extensão da Warner, né? Onde estava lá o pacote Saturday Morning da Warner. Aí lá o Hanna-Barbera, né? O famoso Hanna-Barbera, Coelho Ricochete, Pacamarte Chumbinho, Corrida Maluca, do Tubarão, Space Ghost, Herculoides, todos esses aí nossos amigos antigos, né? Coloquei lá, sim, reagiu, 3, 4, de uma emissora que dava 1, 0. Ela, coitada, pouco, no jornalismo, que sempre foi muito respeitado, ela dava 5, 6, mas era ali. Ou nas grandes novelas que ela repetia, ou nos sucessos que ainda tinha uma inércia, ela conseguia alguma audiência, mas a parte da tarde dela estava muito mal. E nesse momento surge a oportunidade, né? Eu sou chamado para aquela famosa reunião de programação. Eu estou lá na sala com o diretor de programação, o diretor comercial e o licenciador do meu lado, me botam na frente do monitor, me colocam um promo de 15 minutos só com sangue e porrada. Não tinha diálogo, não tinha história, era picotado de sangue, porrada e barulhos e gritos em espanhol. E eu dizia, meu Deus do céu, o que é isso aqui que vocês estão mostrando? Não, isso aí é um desenho que está arrasando o mundo, está na nossa mão. Peraí, como assim arrasando o mundo, cara? Olha, isso aqui não vai botar em lugar nenhum, isso é só sangue. Gente, lembre-se, eu falei isso, né? Lembre-se, por favor, eu estou no ar agora com Hanna-Barbera, é coisa de criancinha. Estamos com os tokusatsu que não tem esse grau de violência. Se vocês botarem isso aqui, é misturar leite com limão. Vai talhar, vai dar pior. Aí o licenciador ficou nervoso, o cara do comercial já virou, coçou a cabeça, foi para trás, o diretor de programação já foi sentar e começar a trabalhar outra coisa. E tipo assim, eu não tinha um episódio para ver. Eu tinha uma coisa que me impuseram ali. E eu falei, olha, quer dizer, vamos lá, isso tem que ser explicado também para a galera. Esse desenho já tinha passado pelas grandes emissoras do país, né? Ele já rescaldo, né? Um rescaldo. Era um rescaldo, era a última chance do licenciador estar numa emissora grande. Aspas, tá, pessoal? Grande. Só explicando, porque é bom explicar o que é rescaldo. O que é rescaldo? O que seria? Depois que passou em todas as emissoras, você tem um pacote que vende-se para você mais barato, porque já não é novidade. Evidentemente é mais barato e se já foi sucesso, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei no TV Mix, lá com o Serginho Grosby, na TV Gazeta aqui em São Paulo. Aí a TV Gazeta resolveu trocar o TV Mix, que eram programas feitos ao vivo, com notícia, com coisa jovem e tal, não sei o que lá, por um pacote que veio da Globo, que eram os filmes de, entre aspas também fazendo, né? Uns filmes que já tinham passado 10 vezes na Globo, eles não iam passar mais, mas o contrato da Globo não tinha terminado ainda com a distribuidora, e eles passaram esse pacote para a TV Gazeta para substituir o TV Mix. O que aconteceu foi que eles perderam completamente a audiência que eles ainda tinham com o TV Mix. Na televisão tem muito isso. Para você colocar alguma coisa, você tem que estudar direitinho, ver como que vai ser feita a coisa, tem que ter essa cabeça que o Miranda falou. Pô, você faz uma programação para criança, se o pai vê que a criança está vendo uma coisa de sangue, porque logo depois o Hanna-Barbera está passando aquilo lá, ele não vai querer mais que o filho assista a televisão. Na época não tinha
computadora, Nossa, indicativa internet, essa passava. coisa que a criança tem outras áreas para chegar nela as coisas. Era televisão. O pai simplesmente falava, você não vai assistir esse programa. Você entendeu? Às vezes a cabeça das pessoas fala, não, isso vai ser sucesso, mas tudo no ar. O sucesso é feito conforme a cultura daquele país aceita. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Então, esse que você falou da série por produto, a TV Manchete de 93 até 99, quando ela acaba, e a minha gestão, né, ela nunca investiu dinheiro direto, era sempre contrato de permuta. O licenciador chega querendo vender brinquedo e a série chega como um pagamento, entre aspas, mas na verdade ela é uma propaganda daquilo que ele quer vender. Nós ganhamos com o produto, se o produto der certo, né? Se o produto der errado, quem se deu bem foi o licenciador ou não, porque ele também não vendeu boneco. Então é um contrato de risco para os dois. Pode ser uma relação de ganha-ganha ou perde-perde. Dificilmente vai ser uma de perde-ganha, porque uma coisa depende da outra. E Cavaleiros foi assim. Oi? Realmente em cima do fio isso. Foi. E tanto que quando eu falei o não redondo, né? O licenciador olhou direto para o cara do comercial e ele falou, olha cara, você desculpa, mas o Eduardo ele tem a palavra final nisso. Ele é o chefe da divisão de cinema. Claro que a gente sabe que isso não é bondade nenhuma. Era o meu que estava na reta. Era a minha cabeça na bandeja de prata. Mas tudo bem, vamos lá. Então o que acontece? Eu virei e falei o seguinte, olha só, tem uma fórmula. O licenciador estava quase morrendo, coitado, todo vermelho. Eu falei, olha só, tem uma maneira de resolver isso. Eu quero episódios. Deixa eu assistir os episódios. Mas é esse o problema? Todo mundo me pede episódio? Eu não tenho? Tá tudo no Japão, na Espanha, no México. Eu não tenho como importar? Tá tudo em espanhol? Eu não tenho problema nenhum em ver espanhol. Eu preciso de episódio. Se não tiver episódio, é não. Aí ele olhou para o cara com a sua cabeça, o outro virou de costas. Olha, é isso que tem que ser, porque para nós fica difícil investir sem o aval dele. Estou fazendo um gesto feio aqui para eles entenderem. O aval dele, entendeu? Sem o aval dele na reta, não vai dar para fazer. Bom, o cara cedeu. Em uma semana recebi 5 episódios. Mas, cara, eu entendi. Eu entendi aquela coisa da Shonen Jump, né? Que foi a editora que lançou o mangá. Que é aquela coisa dos amigos. Aqueles amigos que se unem. Aquela galera que conta um com o outro, onde você vai eu vou, se você está correndo perigo eu estou com você, a gente está junto, vamos vencer, amizade acima de tudo, perseverança, acreditar, o que é mais importante, né? E símbolos astrológicos, mitológicos, tema geral. Aí eu falei, pronto, demorou, é aqui que eu vou plantar a semente aqui, se eu me der mal, tudo bem. Me comprometi de cuidar da série nas coisas mais pesadas, porque muita gente diz assim pra mim, mas a orelha do Cássio ficou pulando no chão. Eu falei, não, você não viu a orelha do Cássio pulando, eu frisei ela é frisada, todo o sangue era frisado. Não, você nunca viu espirrar na primeira exibição de Cavaleiros. Tanto que quando eu assisti Cavaleiros, depois de mais velho, e aí então eu vi a orelha do Cassius pulando e eu pensei assim, será que eu era retardado, né? Não. Aquilo ali foram os... Thiago, falou assim, por que essa porcaria tá pulando aí? Não só isso, a cabeça rolando, não, você deixava a cabeça direto no chão, né? Parada. E parada. Se ela tinha 5 segundos, eu botava 3. Se ela tinha 3 segundos, eu botava 1,5, piscava, pum, dava, ou não botava, eu cortava e ficava subjetivo. Um dos dias mais tensos que eu me lembro que eu passei foi quando o editor branco vira e fala, cara, tem um cara pelado na praia. Como assim tem um cara pelado na praia? Saí correndo pela edição e era aquele personagem. Ele tá lá no fundo, eu falei, cara, vamos afasta isso, desfoca essa desgraça. Fazia-se alguma coisa para manter a obra, porque uma coisa que eu sempre acreditei é o seguinte, o fã não é idiota, ele tem acesso ao material mesmo naquela época, e eu não queria botar uma coisa quebrada, eu podia botar ela adaptada, mas eu nunca fazia corte definitivo, a não ser no S-Mangá. O S-Mangá, sim, esse foi uma loucura, aquilo ali, ó. A Manchete adquiriu, então eu tinha que dar um jeito, então eram 7 minutos cortados por desenho. Eram tramas suprimidas dentro do desenho, por personagem, eu via onde ia dar o problema. No Genocyber, por exemplo, eu tirava o cara só para não acontecer aquela situação terrível. Os primeiros 30 segundos do Genocyber. Não, aquilo ali para mim foi o pior trabalho da minha vida, foi amenizar aquela loucura. Agora o resto todo foram cortes pontuais e bem divertidos de trabalhar. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! A minha dúvida agora é, Jal, fala um pouquinho de você, da sua carreira e aonde que você entra nessa brincadeira, porque eu aposto que tem um monte de chorão que vai colocar lá no vídeo. Mas o que é o Jal? Onde entra
calma, precoce, calma. Vocês vão entender agora. Bom, aonde entra o JAL, isso eu não vou contar. É muito pessoal. As crianças estão aí e tal, essa coisa. Vocês vão entender. Mesmo assistindo com o papai, né? Não, olha, tirando a brincadeira, eu acho que para ficar nesse papo aqui, principalmente para dar uma noção do que foi o sucesso dos Cavaleiros, existia a revista que surgiu junto, o programa praticamente, né, a Herói, que era uma revista que falava muito dos Cavaleiros, falava também de outros mangás, a maior parte da revista era sobre isso. Ninguém naquela época imaginava que uma criança fosse comprar uma revista para ler sobre alguma coisa, pensar que ia comprar uma revista que tivesse os quadrinhos. A revista Herói fazia grande sucesso, se eu não me engano chegava a vender 400 mil exemplares por semana. Isso é recorde, né? Nunca aconteceu isso e nunca ninguém havia pensado que o Forrastieri, o Rogério de Campos e tudo mais, que começaram a publicar, nunca se pensava que criança fosse comprar uma revista jornalística, né? Porque era 400 mil exemplares comprados por crianças. Aí o que aconteceu? Eu e o Gualberto, a gente foi convidado pela editora Presa a fazer tal. Tinha outras revistas fora Herói, tinha mais umas 3 ou 4 também que falavam também de Cavaleiros, mas já tinha passado meio ano. A Manchete já estava reprisando alguns capítulos dos Cavaleiros, que passava todo dia, né? Então já estava numa linha de falta de novidade. E a Press falou, olha, eles estão vendendo muito bem, aí a gente quer entrar nesse nicho aí, vocês fazem um projeto? Daí a gente fez a revista Heróis do Futuro. Por que Heróis do Futuro? Porque antes da revista Heróis já existia Heróis da TV da Abril, quer dizer, uma palavra Heróis não pode nem ser registrado sozinho, né? Porque é uma palavra que é considerada, não tem um substituto exato para isso daí, então é de todo mundo, né? Evidentemente era uma revista que ia concorrer. Fomos até o Rogério e o Forrastieri conversar com eles, falando o seguinte, olha, fomos convidados para fazer uma revista, e a gente conhecia eles, né, já. Uma revista que vai ser concorrente da Herói, mas a gente quer fazer um negócio como no mercado americano. No mercado americano tem, por exemplo, 3 ou 4 revistas assim que falam dos mesmos assuntos e tal, e que para manter mercado sempre há alguma coisa colaborativa entre os concorrentes, que sem concorrência a gente não faz mercado. Então a concorrência é essencial para criar mercado, e muita gente vê concorrência como um mal. Esse é o grande problema até do desenhista brasileiro, que acham que aquele cara está tomando o espaço dele e que ele está mandando... Ele não sobe. É porque você tem, quanto mais tiver concorrência, mais força tem o mercado, porque mais produtos tem e as pessoas querem ver variedade. Mas você concorda que a concorrência é honesta, a concorrência saudável. É a mesma coisa que você fazer, eles entraram na justiça contra a gente, eles não gostaram. A gente foi conversar com eles antes, porque a gente é ético, e podia ser uma coisa muito bem feita, até hoje teria essas revistas, se eles não tivessem entrado na justiça contra a gente, dizendo que a gente estava copiando eles. O que aconteceu? Foi para a justiça, é a mesma coisa que você pegar a Tititi e a Contigo. As duas têm na capa os atores que estão na novela, que estão falando do mesmo assunto. São concorrentes, mas as duas estão sobrevivendo daquilo lá e mais umas 4 ou 5 revistas que falam do mesmo assunto. Então eles não podiam querer só eles falar de Cavaleiros do Zodíaco, eles não tinham nem autorização. Ao contrário, nossa fonte era com o pessoal da Brademe, que é a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá, que a gente é fundador também, e a Brademe tinha contato direto com o Japão. A Herói, ela vinha com material que vinha dos Estados Unidos, já tinha um filtro ali, né? E a gente falava direto com as editoras lá, tanto é que fomos os únicos que conseguiram, de todas as revistas que tiveram na época, os únicos que conseguiram entrevista com o autor dos Cavaleiros, inclusive autorização das editoras do Japão de publicar quadrinhos dos Cavaleiros feitos pelos leitores que faziam lá, era liberado lá no Japão. Então a gente conseguiu coisas do Japão que a Herói não tinha. Eu tive que estudar então para entrar no mercado como que a gente ia fazer isso, se já tudo praticamente tinha sido falado na revista. Os desenhos animados já estavam não tinham tantas novidades, estava faltando ter mais novidades e tal, essa coisa toda. Aí eu pensei o seguinte, bom, está fazendo sucesso, e fui estudar por que fez sucesso Cavaleiros do Zodíaco. O que aconteceu? A garotada era uma coleção. Né? Eram vários personagens. Adorou aquele negócio de montar várias pecinhas, como se fosse um quebra-cabeça, né? montar, porque não tinha um boneco nesse sentido. Então o que acontecia? Um comprava um, o outro comprava outro, ninguém comprava a coleção inteira, era tudo picado. Então a revista deu certo também porque eles tinham essa curiosidade, embora seja
essas coisas básicas que o Miranda falou, que tem, o japonês sabe muito bem fazer ação, fazer a coisa já com um estilo game mesmo, né? Quer dizer, o anime ele pega muito fácil porque ele já é o estilo do game que a criança está gostando de trabalhar, aquela coisa mais rápida e tudo bem mais. Dinâmica, bem dinâmica, o visual, essa coisa toda. Aí eu falei, bom, é o seguinte, então vai ter que ter uma novidade. Eu vi que toda a criançada já tinha os bonecos. O que nós fizemos? Logo no primeiro número, eu pedi para o Olinto Tahara, que é um engenheiro naval, que até hoje faz os troféus HQ Mix para a gente, é um gênio em tudo, em animação, é sensacional, cara. Eu falei, Olinto, você dá para bolar uma coisa que não tem direitos autorais? O que é? É o cenário, não tem, nenhum brinquedo tem, nada tem, e só tem que ser na proporção dos bonequinhos, para a criança poder brincar naquele cenário, que são as colunas gregas e tal. Fotografamos montado, ele fez aquele negócio de você colar e montar no papel, uma sequência para cada semana vir uma parte para ser montada. Tá, aqui vinha atrás da revista. Isso, e a gente fotografou aquilo pronto, na proporção, aquilo foi uma loucura, logo de cara, 200 mil exemplares por semana, 200 mil exemplares por semana, logo de cara, subimos para 250 mil depois, porque continuamos, quando acabou esse negócio do cenário, começamos a fazer coisas exclusivas, um robô que se transformava em avião e tal, ele é sensacional, o Olinto fez uma série espetacular, além de ter feito as nossas capas, aquilo era desenhado tudo, não era coisa vinda do Japão, nada, desenhada pelo Olinto, eu tenho os acetatos, aí desenhava no acetato isso, né, para fazer as capas, e ninguém sabia de onde que vinha aquelas capas, né, falou, pô, o cara está conseguindo isso, a gente não tem isso, né. Porque eu lembro o seguinte, pelo lançamento do álbum de figurinhas, eu um dia estou lá, né, fazendo meu trabalho, porque em televisão, desenho animado é produto. A gente tinha fechado aquele produto eu estava naquela briga com a Gota Mágica para me dar episódio, para poder sair da Casa de Leão, finalmente, que eu fiquei preso na Casa de Leão, ainda bem que não foi na de Libra, graças a Deus, mas aí, eu tô lá e de repente entra o licenciador, né, ou alguém relacionado a ele assim, vamos lançar uma de figurinha, legal, parabéns, a gente precisa de cromo, mas como cromo? Não, porque eu falei com o diretor tal e ele disse que era possível vocês tirarem foto dos frames do desenho. Peraí. Então tá, eu falo com você, não me liga, eu ligo pra você depois. Que história é essa de foto? Não, Miranda, eu tava pra falar pra você, porque agora vocês vão ter que cuidar do seguinte, tem que levar lá, tirar a foto, tenta te contar a história através de foto. Mas você sempre entrou no fogo, hein? Não, deixa eu falar, hein, parceiro? Você acha que você ganhou um título desse de graça? Senão não vale a pena. Então o que acontece? Eu fui lá pro editor, né, que não era grande, muito bem-humorado. Oi, fulano, posso falar com você? É o seguinte, gente, agora vai ter que contar a história. Como contar a história? Tô aqui editando, eu tô no episódio não sei quanto. Tô no resumão, né? Aqueles resumões da semana, meu Deus do céu. Olha, pessoal, me desculpa, realmente o resumão da semana tinha que ser feito. Eu não tinha como compor, porque eu não tinha mais episódio, né? E até por isso essa quedinha que deu. Mas ainda bem que a Xuxa botou no ar aquela musiquinha que foi um... tá aí, vocês me perguntaram, quando vocês souberam que era sucesso Cavaleiro? Quando eu vi na Xuxa. Naquele ano a gente sabe muito bem que a Globo não abria para outra coisa. Quando eu vi a Xuxa segurando o CD e eles entrando para cantar aquilo, eu parei no corredor e fiquei assim, né? Tipo, caraca, deu certo, o avião decolou, ele decolou, tava na Xuxa, cantando. Então, esse negócio do álbum figurinha também foi uma coisa muito terrível, porque foram feitos todos os cromos, frame a frame do Cavaleiro, a gente fechou um arco, né? Fechamos a história, entregamos para poder. E quando você fala esse negócio do desenho do acetato, tem a ver com isso, né? Porque de onde vinham as outras imagens? Então, tipo assim, se você me diz que tinha imagem, eu vou querer voltar no tempo para dar na cara do cara que mandou fazer cromo, sabe? Não, mas essas imagens a gente recebia direto do Japão. Entendi. Porque o contato de todo mundo, inclusive a representante da Shueisha, é nos Estados Unidos. E até histórias colorizadas, porque no Japão a maioria é preto e branco e tal, isso é filtro americano. Só que você não tem aonde nasce a coisa, né? Então, por isso, eles perdiam muito, eles tinham informação que vinha já de terceiro. A gente tinha ali, né? Então, as nossas informações eram muito mais fortes. Quando eu digo eles, é Herói, né? Que criou essa concorrência. O que aconteceu? A Herói começou a baixar a vendagem. E nós continuamos lá nos 250 mil por semana,
anúncio na Xuxa, anúncio no Chaves, anúncio em todo... Os donos da editora lá comprando cavalo de raça e não sei o que lá. Quer dizer, começou a entrar uma grana que não repassaram pra gente também. Isso foi outra briga, né? É o famoso caso do boneco. Você ganhou o boneco. Não, e a gente também faz um acordo, daí é o seguinte, se vendesse mais de 100 mil a gente teria, né, nunca pagaram nada pra gente, além de um ordenado, e a gente tava montando uma puta editora, porque a gente tava ao mesmo tempo fazendo a revista em quadrinhos do Cacete Planeta, que eram nossos amigos, né, são nossos amigos, e a revista tava indo bem, saíram 2 números, assim, de quadrinhos, né, a gente tinha feito mais a revista do Adão, que era o Angeli, o novo Angeli que estava surgindo, né? Que hoje ele mora na Argentina, né? E fazendo a revista dele também. E ia ser uma puta de uma editora nacional, né? E de repente a gente entrou nessa briga e durou 6 meses. A gente conseguiu fazer uma revolução em 6 meses, daí a gente caiu fora. A editora acabou simplesmente. Acabou. Porque a gente saiu, perdeu a credibilidade. O pessoal do Cacete Planeta falou, não, vocês não estão lá, não quero continuar lá. O pessoal do Japão falou, não, confio em vocês, não na editora. E daí eles simplesmente acabaram com a editora por causa dessa ignorância, vamos dizer, porque todo mundo poderia estar ganhando, poderia ter um mercado e poderia ter uma puta editora de quadrinho brasileiro, né, funcionando. Eu lembro na época que o Alberto ele é super conhecedor de todo o caldo cultural, principalmente do underground, essa coisa toda, e ele falou, olha, tá fazendo um puta sucesso o Pulp Fiction, o filme, né? Fala do cinema. Né? Vamos fazer a revista Pulp, porque nos Estados Unidos era a revista dos anos 50 e 60 que pode dar certo aqui. Pegamos um autor brasileiro, demos um nome em inglês para ele e tal, uma coisa assim, fizemos marketing do cara, então criamos a revista que o registro para edição não estava, conseguimos até o registro para edição, né, sem ter que... Porque filme era uma coisa e edição era outra, né? Então a gente estava conseguindo fazer eram várias ideias, porque a gente sabia que ia ter uma queda, mas podia baixar no 100 mil, que é puta vendagem, né? De 250 mil você pode baixar para 100 mil. Outra coisa, a gente começou a mostrar outras coisas, o Dragon Ball e tal, essa coisa toda, mas nunca perdendo o Cavaleiro Zodíaco. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! A Herói começou a falar, acabou o Cavaleiro Zodíaco, agora é Dragon Ball, agora é não sei o que lá. Eles esqueceram o seguinte, que quando você fala com as pessoas que adoram o personagem, aquele personagem é eterno, você não pode dizer que acabou. Aí foi a degradação total deles, que eles baixaram mesmo a vendagem e o pessoal ficou com raiva. Você não vai falar que acabou o Cavaleiro Zodíaco. Não, isso vai estar sempre na minha vida. Assim como até hoje eu cultuo o National Kid, que o pessoal não conhece dos anos 60, mas foi o primeiro estilo Power Rangers, Ultraman que surgiu e que a gente adorava. Bom, eu não conheço. Não, mas hoje com o YouTube, muita garotada conhece e é muito engraçado, Mas antes, você já tinha um National Kid, ele era, eu me lembro dos amigos, agora falando do fã, né? Eu me lembro dos amigos e tudo mais, alugando o National Kid, que nem doido. Não, o National Kid teve uma época, foi quando eu coloco ele na manchete também. Sim. O que aconteceu? Quando houve esse ressurgimento, né, Cavaleiros e tudo mais, e a manchete diz pra mim, Eduardo, agora queremos mais Cavaleiros. Como assim mais Cavaleiros? Cara, mais Cavaleiros é onda, vamos nessa. Caraca, tudo bem, mas eu não tenho mais Cavaleiros. Pelo amor de Deus, mais Cavaleiros. Aí, claro, vem Shurato, vem Samurai Warriors, vai Sailor Moon, né? Aí eu fui tentando, o Super Campeões tem nada a ver, mas veio também. Teve uma coisa aquela que foi você que colocou Ultraman também? Então, aí o que aconteceu? Quando eu tava com os Tokusatsus, eu tive a oportunidade, o distribuidor me ofereceu o National Kid e o Ultraman. A minha base. E eu pensei, cara, tá passando em cinematecas, o mercado tá quente. E olha, aí é que eu vejo o tamanho que eu estava na TV Manchete. Eu coloquei à tarde um produto em preto e branco. Tipo assim, foi muito louco aquilo, né? Então eu consegui colocar o National Kid, coloquei o Ultraman, a gente fazia uma dobradinha ali entre os desenhos. Claro, o National Kid muito menos que o Ultraman, teve uma vida de uns 3 meses. Mas deixa eu só falar uma coisinha. Claro. Por causa disso que você fez, no Rio de Janeiro tem o maior fã-clube de National Kid do país. Sim, claro. Porque veio dessa época, que aí a televisão não era que nem na minha época. Não, né? aí foi a já era manchete. Exatamente. E aquilo virou cult.
Assim como hoje você assiste um filme de Charlie Chaplin, você cultua aquilo lá, né? Então virou um culto e todo mundo queria saber as raízes, né, dessa parte japonesa. E aí foi isso, aquela coisa de resgate, né, de pegar o National Kid e tentar mostrar pra garotada de onde veio isso. Eu acredito hoje em dia que se eu tivesse cópia colorizada do National Kid, poderia ter tido uma sobrevida maior. Eu acredito que o fato de ser preto e branco, estava com a dublagem refeita, eles tinham refeito a dublagem, trazido o ator que tinha feito o herói, estava tudo bonitinho. Mas, infelizmente, o Ultraman teve uma vida um pouco melhor do que o próprio National Kid. Mas logo depois também veio o Kamen Rider RX, que veio arrasando. Ultra Seven também. Não, Ultra Seven eu não cheguei a passar lá, mas eu adorava, né? Então, mas a nossa infância. Tudo isso dava um molho, Sim, né? claro, com certeza, porque é a base de nosso fã, nós, né, da nossa geração. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Vamos dar um salto no tempo e tentar entender como é o mercado hoje e o que poderia se fazer para melhorar esse mercado ou deixar ele um pouco mais solto, mais leve. O que poderia ser feito? O que vocês acham? Como está o mercado hoje, Miranda, de animes e essa programação toda? Olha, na parte de televisão, a gente sentiu que com essas proibições da propaganda para criança, né, toda essa limitação comercial que algumas emissoras adotaram de fato e outras nem tanto, mas acabaram prejudicadas pela falta da concorrência. Essa é a famosa classificação indicativa, não é isso? Não, vou chegar lá. A primeira eu estou te falando a base. Houve primeiro um sumiço dos programas infantis. A pior parte é essa. Programa infantil é uma coisa rara hoje em dia. Você tem a TV a cabo, TV aberta. Na TV a cabo, você, claro, tem os canais próprios para isso. E na TV on demand, que é no caso Netflix, né, Now e outras mais, você consegue adquirir o produto direto, né, da fonte direta. Você não precisa de uma programação, você faz a sua programação. Então o que acontece? Eu acho que este produto, como era Cavaleiro do Zodíaco, principalmente ele vai vir através não da TV aberta, mas através de outras mídias, das novas mídias. Lembre-se, estamos em novos tempos, porque na TV aberta temos aí sim a classificação indicativa, que no produto oriental ela é muito mais invasiva, porque o oriental ele tem uma outra cultura. A gente não pode esquecer isso, nós somos separados por mais de 5.000 anos de cultura. Então o que eles pensam não é a mesma coisa que a gente, os valores que eles têm não são os nossos. Às vezes calha, às vezes dá certo. Ou a gente adapta, ou a gente conta com pessoas que já tenham tanta prática daquilo que conseguem viralizar ou através do brinquedo ou tudo mais. Mas na atual conjuntura no mercado, não que o Japão tenha parado de produzir coisa boa, não, está produzindo direto. Mangás são milhões por ano, animes vários, mas quantos deles são propícios para o nosso mercado? Ou quanto o nosso mercado tem para absorver disso? Deixo a dica que a Netflix com certeza está absorvendo grande parte desses animes bons, está ajudando a produzir alguns outros. Você já vê animes produzidos com o apoio da Netflix, né, com o patrocínio deles, e acho que o futuro é esse. O futuro desses desenhos está no on demand ou na capa. Dizem que criança não gosta de ler, aqui no Brasil inclusive, né? Não gosta de ler. Aí você vê criança à meia-noite esperando sair o próximo livro do Harry Potter, que é um catatal, uma coisa enorme de texto. Sabe? Então, o que é isso? É o marketing da coisa que hoje vende. E as plataformas estão se convergendo. O que acontece? Lá no Japão, ainda é a maior produção de mangá do mundo. A Shonen Jump, que é a principal revista, ela vende hoje uns 2,5 milhões por semana. Já vendeu 5 ou 8 milhões. Né? Mas 2,5 milhões por semana, você junta várias revistas brasileiras para chegar a um título no Japão. Para vocês terem uma ideia, o Ayrton Senna, na Fórmula 1, ele foi conhecido no Japão porque lá passa só de madrugada a Fórmula 1. Então o que acontece? Assim como quando é no Japão passa aqui dia, lá passa de madrugada o ano inteiro, né? Então não tinha aquilo. Quando a Honda entrou na Fórmula 1, eles começaram a pagar uma história em quadrinhos contando como que era a Fórmula 1 com o Ayrton Senna, o Prost e tudo mais. Não era ceninha. Era uma história em quadrinhos, mangá feita pelos japoneses. Tinha corrida, saía um dia depois do quadrinho contando. Isso eles colocaram na Shonen Jump. Hoje você vê os caras alugando o avião lá no Japão para ver o túmulo do Ayrton. Você vê a força que tem isso. Então, no Japão você não tem indústria de papel, é caríssimo o papel lá. Mas eles têm as maiores tiragens. Eu ganhei um prêmio lá no Japão, de um jornal chamado Asahi Shimbun,
que era 10 milhões de exemplares dia. O Yomiuri Shimbun é o concorrente que batia. Então você vê como que tem tanto impresso no país onde tem mais tecnologia, mais internet, mais qualquer coisa do mundo. Porque o que vale é o conteúdo, não é a plataforma. Se você tem um bom conteúdo, senão o Maurício de Souza ia jogar fora 10 milhões de leitores mês, porque ele ia acabar com as revistas impressas. Então o que está acontecendo no mercado é o seguinte: você condena, não, acabou o jornal, agora é tudo digital, não sei o que lá. Eles estão esquecendo que a gente não pode ficar só a reboque da tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. O que você quer? Vender jornal no dia seguinte com uma notícia que todo mundo já está de saco cheio de ouvir em todos os jornais, em toda a internet, em todo... Você tem que criar novidades. O futuro, na verdade, é você pensar um pouquinho mais nisso. Você está vendo essa convergência? A televisão agora é Smart TV. Então, sendo Smart TV, a internet e a televisão está junto. Não é mais canal aberto e canal fechado e tal, vai misturar tudo aí. Então ainda está nebuloso, eu acho. Ainda está nebuloso, mas um dos caminhos é o caminho dos games, porque no game você cria a própria história. E a interatividade é o que vai fazer o futuro. Então o quadrinho, como os japoneses já estão fazendo há muito tempo, que eles criam o quadrinho já com game, com todas as variantes, que dá uma interatividade com o personagem, é isso que é o futuro, vai ser a interatividade. Mas já eu fico pensando numa coisa assim, essa garotada ela é tão tecnológica e tão avançada que eu não consigo ver o game tomando lugar do anime. E deixa eu explicar por quê. Muitas vezes, o garoto está jogando, ele diminui uma telazinha do lado, enquanto ele joga ele está assistindo o anime. Você entende? Eu acho que por isso o mercado japonês não morre. Porque eles demandam tudo. Eles são como vórtices assim, que eles vão chupando toda a mídia. Eles vão sugando. Mas é um entrelaçamento. É um entrelaçamento. O anime vai ser o game e o game vai ser o anime. Porque dentro do próprio anime, você tem uma questão que você pode resolver no game. E você pode resolver no livro. Ou você pode... O que a Disney hoje em dia faz com os produtos? Ela espalha na mídia toda, né? Você, para ter uma ideia completa de algo, Star Wars, vamos lá, saiu da mão do Lucas, foi para Disney. Hoje em dia, para você entender o que é o episódio 7, você tem que ter lido no mínimo 3 livros, ter lido no mínimo 2 quadrinhos, ter visto uma porrada de webcomic. É uma loucura isso. Tudo porque o faturamento, né? Para ganhar a graninha. E você vai cultuando, ele sabe que sequência, e qual vai ser o próximo, o que vai acontecer, não sei o que lá. Toda essa coisa que você cria nas pessoas, cria uma vontade de ver a continuação. E como você viu o primeiro, você vira o fã. Fala, porra, vi desde o primeiro e tal. E como você pega no meio, você compra a coleção, você vira o fã. Eu sei, eu tenho o primeiro também e tal. Então isso, porque tanto é que, por que gibi ainda está vendendo? Porque gibi tem a parte fora do Japão, que não dá para fazer isso, mas eles têm uma fórmula, porque lá é diferente, mas são os colecionáveis. Você não vai guardar todo o jornal que você compra todo dia, você não tem onde guardar isso. Mas os gibis daquele personagem que você gosta, esse eu quero ter na minha estante. Então ainda tem o espaço para o impresso. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Essa parte que a gente vê de popularização das coisas, eu acho que isso teria que acontecer de forma mais efetiva. Por que eu digo isso? Porque você tem um game que ele vem de um anime e ele não se populariza porque a empresa não joga isso para perto do público, entendeu? Se você colocar, por exemplo... Você precisa demais, né? Exato. Se você pegar uma empresa extremamente inteligente, que ela tem uma fatia muito boa nesse país, é a Bandai, entendeu? Por que a Bandai tem uma fatia muito boa? A Bandai ela já vem, desde a época dos Cavaleiros lá, trazendo o que as pessoas querem. Pegar um anime bem famoso que é o Naruto. Teve uma propaganda do Naruto extremamente pesada nesse país esse ano, que não foi do anime. Foi do jogo. Foi do jogo. Você via Naruto no metrô, você via Naruto entre a propaganda de uma novela e outra. Inclusive com youtubers também. Exatamente, então quer dizer que é um joguinho de browser, entendeu? Que teve uma propaganda muito pesada no país e o jogo tá assim com mais de 800 mil pessoas por dia no server. Tinha um costume muito comum no Japão, que são duas situações que vai dividindo para o mercado aqui, tanto em relação ao editorial quanto em relação à parte de televisão. Aquela animação como Naruto, One Piece, que eles são grandes, né? Eles vão para a TV, né, japonesa
e eles vendem, eles têm o lucro deles não só pela pontuação, mas principalmente pela venda de produtos. Então o anime serve para vender produtos como game, bonecos no caso, que hoje já não é mais uma questão infantil, e sim mais uma questão colecionável. E no caso dessas animações pequenas, que também tem um nível de qualidade muito alto, anteriormente estava indo para DVD, porque o lucro realmente era muito bom. Hoje está indo para onde? Crunchyroll, o Netflix. Então eles estão conseguindo trocar essa mídia do DVD para essa mídia de on-demand, né? Enquanto os generais, os grandes continuam, olha, eu estou exportando para outros países porque eu estou passando essa linha de produto, e esses pequenos, puta, deu certo? Deu. Ah, não deu, não deu. E uma saída muito boa para essa questão desses animes pequenos, obviamente, sempre sai o mangá, que é um teste, né? Vai pro anime, o anime, puta, realmente eu consegui ter uma resposta melhor, começando pelo público japonês, principalmente, então aí eu começo a lançar o jogo. Por quê? Porque o jogo, principalmente se tratando de online, ele eterniza a obra do autor, né? E aí então você consegue ter o lucro, onde você tem uma renda até mensal. É tudo estudado. Agora, veja bem, o mercado brasileiro, uma coisa recente que aconteceu foi o Maurício de Souza, em 2008, passar a Turma da Mônica para a Turma da Mônica Jovem, no estilo mangá. Meio estilo, ele mesmo fala que é o estilo mangá caboclo, né? Misturar o estilo dele com o estilo mangá. Então, o que ele percebeu? Ele tinha a turma da Mônica, que é as crianças de 5, média de 7 anos de idade, os personagens média de 7 anos de idade que atendem as crianças. O garoto vai crescendo, a idade agora não é a mesma que a gente achava antes. A pré-adolescência já começa ali nos 10 anos, por aí, 12 anos, que antes ainda continuava sendo criança. Não, agora reduziu. E eles já querem saber coisas mais além e tal. Essa coisa de muita informação que eles recebem, eles já querem ser mais do que seria uma criança a questão de 20 anos atrás. Daí ele viu que esses que estavam deixando de 10, 12 anos, estavam deixando de ler a Turma da Mônica, que era coisa de criança, e indo para o mangá. Então daí foi, o Naruto cresceu bastante aí e tal, né, essa coisa toda. Daí ele falou, não, eu estou abandonando um público que eu criei lá aos 5 anos de idade, estou abandonando de besteira. Vou fazer isso. Muita gente falou, pô, você vai... É um título só contra 7 títulos que você faz por mês. Se esse título substituir os 7, você matou os ovos de ouro, né? Mas ele não, ele sacou que existia isso, o que o Maurício tem é essa coisa de sacar as coisas e vai contra o que outras editoras fazem. As editoras têm medo de mexer, porque vai investir nisso, pode acabar isso e tal, tudo com medo. E esse mercado você não pode ter medo, você tem que ter um pouco de feeling e você tem que mostrar a novidade. A própria Shonen Jump, ela não abandona o leitor dela quando ele vai crescendo, porque tem uma revista de Young Jump. Sim. Ele cria categoria daquela cidade. O que aconteceu foi que é a revista que mais vende no Ocidente. Chega até 500 exemplares, quando tem os picos, né? 500 mil exemplares. Você tem uma ideia, o Homem-Aranha quando teve o Obama na capa e tudo mais, vendeu 350 mil. Eles soltaram fogos lá, porque a média é 200 mil lá nos Estados Unidos. Então, você vê a importância de você não jogar fora o conteúdo. A partir do momento que você fala, isso vai dar certo porque vai ser, a criança gosta de game. Não, a criança gosta de conteúdo. Vai participar do... E o japonês sabe trabalhar muito bem isso. Por quê? Essa parte cultural deles é muito forte e eles valorizam a cultura. Não existe diferença entre cultura e educação no Japão. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! O papo tá bom, o papo tá gostoso, tá fluindo, mas isso aqui vai ficar longo e quem vai editar sou eu. Então, o último recado, Jal, Miranda, Thiago, Boa esperança. Tá? Dê o seu último recado, passe a palavra que nós queremos ouvir. Bom, eu primeiro, obrigado pelo convite, inclusive Miranda aqui, porque a gente vivencia e não se conhece, né? Vivencia o que você fez, eu vivenciei, né? Eu quero saber que é um prazer ter feito esse programa. O prazer é todo meu. E também porque aqui a Escola Modelo Design está mexendo
nesse material de informação, porque o grande problema hoje em dia é que você entra na internet, que é o que essa garotada faz, e lá tem mais ou menos 80% de mentiras. E elas podem virar verdade, se você não tiver a fonte correta, né? Então você pode jogar uma coisa lá e está acontecendo esses problemas, a gente já está vendo, gente até que morre por causa que alguém mentiu sobre ela. Então isso é um problema gravíssimo que está acontecendo. Então esses programas podem ser chatos, que demoram muito, então, mas a informação é a base de você ter o poder, de você saber o que realmente você está fazendo nesse mundo, saber realmente se você está caminhando certo para as coisas e não ser uma massa de manobra ou ir junto com a onda que todo mundo vai. A gente tem que trabalha com comunicação, tem que estar antes do que isso daí, não pode estar após. Né? Se você quer ter público em quadrinhos, cinema, qualquer coisa, você tem que trazer uma novidade. A pessoa não vai querer comprar uma coisa que ela já viu em vários lugares e que ela já sabe. Você tem que trazer novidade. Isso é a base, é a pesquisa. Você faz uma boa pesquisa, você fala, isso daqui o pessoal não sabe muito bem, vou mostrar como faz. Então eu acho que todos os alunos que estiverem escutando, todo o pessoal que gosta de quadrinhos, nós temos no nosso site lá do HQMix, htmix.com.br. Vai ficar na descrição, pessoal. É o Guia do Ilustrador. É gratuito. Você baixa um livro inteiro que tem lá o Benício, tem o Orlando, tem um monte de gente falando sobre o mercado de quadrinhos, como entrar nesse mercado. Tá simples, pergunta-resposta e tal. Pode um garotão que está começando ver aquilo lá, vai ter noção de mercado e noção da responsabilidade de trabalhar com comunicação. E de graça, as pessoas não têm mais desculpa hoje em dia para dizer que não tem a informação. É pesquisar e procurar a informação certa. Bom, eu tenho só a agradecer muito, né, a Modelo Design, que sempre foi uma parceira em todas as ações que eu faço e todo esse trabalho com esse título maravilhoso, né, que me deram como pai dos animes do Brasil, que eu durmo, acordo, não acredito, porque para mim é uma honra muito grande ter esse título. E a Modelo Design, que é claro, uma escola de arte como poucas, né, que dão valor não só à arte que a pessoa desenvolve no papel, mas à formação da pessoa primeiro, por tudo que vocês conversam comigo, e isso é muito importante. E aí vem o meu recado, que de repente agora vai dar uma destoada, mas eu tenho um compromisso com isso. Você que acha que sabe desenhar, que gosta de arte, que tem criatividade, cara, assim, dá muita asa a isso, mas não dá asa à droga. A droga, né? A maconha, a cocaína, outras coisas, o crack, outras essências nesse sentido que para você vai tirar você dessa realidade de repente entediante do dia a dia, ou que vai deixar você cool, vai deixar você entrosado com seus amigos, né, com um simples cigarrinho de maconha. Cara, não cai nessa. Ao invés de estar fazendo isso, se junta gente limpa, gente legal, produz, faz para você poder estar nesse mercado que a gente está falando aqui e mudar a face disso, porque consumindo droga você vai tornar você infeliz, sua família infeliz, todos à sua volta infeliz, você não vai produzir nada, você não vai fazer nada pelo teu país, pela mídia, pela cultura, pelo quadrinho, pelo desenho animado ou por tudo que seja. Então a hora é agora de dizer não a esse pequeno cigarrinho de maconha que dizem, não, isso não faz mal, vamos fazer passeata para liberar. Não, gente, isso vai levar só a um lugar: morte e destruição. São dois, tudo bem, mas vamos lá, a gente acaba com morte. Tá bom? Esse é o meu recado para todos vocês que estão ouvindo aí. Muito obrigado ao Modelo Design mais uma vez, ao Jalta aqui. Foi um prazer ter uma entrevista com você também, que é como você falou, a gente produz e acaba nos conhecendo. E sinceramente eu estou olhando essas duas revistas aí, eu acho que eu vou querer uma. É brincadeirinha. Vai lá. Bom, eu queria agradecer a presença dos dois. É algo importante, fazer entender que conhecimento é algo que é indispensável, muito essencial, lógico, e passar essa informação para quem está trabalhando, está começando a entrar no mercado, está entendendo ajuda a entender o que está acontecendo dentro do mercado de quadrinhos, com a televisão, porque vai continuar tendo influência, mais a internet dentro de tudo isso é fundamental, né? Quando você tem informação, você acaba criando sim muita segurança naquilo que você tem que apostar, tem que ver, aprender com quem já trouxe isso para frente, ver que tem dificuldade, que dá para mudar, que dá para você entender que dá para fazer muita diferença.
E algo que sempre bate na minha cabeça como professor, eu explico para os meus alunos: pegue o seu trabalho, se você quer que aquilo se torne comercial, tente empreender o seu próprio produto, acredite mais que dá certo, é só você prosseguir, você ser humilde sempre e prosseguir, se esforçar, mas não se esforçar uma ou duas vezes, não, se esforce de verdade, né? E comece a se empenhar para que aquilo tenha frutos, é simples, tá? Então esse é o meu recado, eu agradeço ao Jal, agradeço ao Miranda, é uma honra realmente poder ter as informações, as verdadeiras informações, né? E é isso. Bom, né, o clichê, né, do papo foi um prazer realmente muito grande falar com o Miranda, né, com o Jal, trouxeram informações que eu particularmente não tinha ideia de como que era, assim, a gente tá aqui, o Thiago me disse, a gente está na faixa dos 30 anos, assim, e a gente viveu uma época que foi excepcional para nossa vida, mudou demais, e vocês dois foram a base para isso, para que a gente ser o que a gente é hoje e a gente acreditar no que a gente está fazendo. E teve nas mãos essa possibilidade e apostou nessas ideias, foi fundamental para o que a gente é hoje, né? Os profissionais que a gente é e o que a gente, no caso nós três, né, somos professores, o que a gente passa para os nossos alunos, né? Que é acreditar, apostar nas suas ideias, apostar no seu esforço. A gente fala muito de talento, mas eu gosto de falar muito mais de esforço. Aposte no seu esforço, aposte naquilo que você acredita, né? E agora, no caso, concluindo, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, pensem no projeto de vocês, acompanhem tudo ao seu redor, as coisas que podem te influenciar, não desista daquilo que você quer, né? Porque só vai em frente, só emplaca aquele que é esforçado e aquele que não desiste, né? E é isso que eu tenho para dizer. Eu agradeço a presença de todos, Miranda, Thiago, Emílio, Jal. E a única coisa que eu tenho para dizer é: anda para frente, com o pé no chão e o coração flamejante. Se você tiver isso, se você tiver vontade, se você tiver força, você consegue. E honestidade. Então, para você, aquele bundãozinho que faz o videozinho no YouTube falando que você não sabe, ouve o nosso podcast que agora você vai saber. E é isso aí, heróis. Até a próxima. Conhecimento é poder. Já começou MDcast, o podcast da Modelo Design.